sou o Davi. Eu sou o Dudu. A gente vai orar pelos países e também pelas pessoas. Papai do céu, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Deus, faça com que nosso país, nossos presidentes, nossos governadores, Deus, consigam, Deus, salvar, Deus, nosso país, Deus. Consigam administrar bem, Deus, o dinheiro, Deus, que nós pagamos dos impostos, Deus. Deus, faça com que os presidentes também, Deus, os presidentes, os governadores, Deus, também consigam fazer com que esse surto, Deus, de coronavírus, Deus, se acalme, Deus. Faça com que todos os hospitais, Deus, consigam ter leitos o suficiente, Deus, para todos os pacientes, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Papai do céu, faça que todo mundo está desempregado, tenha emprego para comprar alguma coisa para as famílias. E também faça que o coronavírus passe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu sou a Allen da Igreja Paulistana e hoje a gente vai orar pelo país. Deus, muito obrigado por mais um dia, abençoe nosso dia. Pai, faça que o nosso país só comece a crescer, Pai, por favor. Ajude os médicos que ele consiga aguentar mais um pouco, Pai, porque eu sei que essa doença vai sair, Pai, por favor. Pai, também ajude os presidentes, as pessoas que têm a consciência de fazer algo bom, Pai, por favor. Em nome de Jesus, amém. Paz e graça, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui reunidos na ISC Paulistana Virtual, nesse culto online, né? Onde já tivemos momentos de louvor bem bacana, de oração. E agora nós vamos fazer uma reflexão bíblica para poder sempre nos dar um embasamento daquilo que a gente precisa fazer e vivenciar, né? Não precisa ficar aqui repetindo, mas é importante lembrar que nessa fase tão difícil que nós estamos vivendo, de uma pandemia onde todo o planeta está envolvido, a gente descobriu que o mundo é um grande quintal de todos, né? Então, o mundo é o quintal da minha casa, o mundo é o quintal da casa de vocês, o mundo é o quintal da Igreja Paulistana, o mundo é o quintal de tudo, a faculdade, os hospitais, enfim, é o quintal de todo mundo. A Ásia, a China, enfim, são quintais do nosso mundo. Nós podemos perceber com essa questão do coronavírus de que nós estamos todos exatamente iguais. Talvez a diferença dessa pandemia seja justamente esse aparelhinho que a gente pode ter num clique o mundo dentro da nossa casa, reservadamente a hora que a gente quiser. Talvez na última pandemia que ocorreu em 1918, a gente não tinha o acesso midiático, né? Então as informações demoravam um pouco de tempo para chegar e talvez não causasse tantas angústias como tem causado. E a Bíblia diz uma coisa que é importante, eu gostaria que vocês lembrassem disso, que as más conversações corrompem os bons costumes. E a gente está percebendo que as más informações também corrompem os bons costumes. Não estou aqui criticando a imprensa, o Facebook, o WhatsApp, não estou querendo dizer isso, mas estou querendo dizer que cada um que está desesperado grita e os sons de pessoas gritando vão tornando uma sensação, um barulho atrás da gente e na frente da gente, nos colocando com mais medo também. Como somos seres humanos, formados de uma psique, né? E a psique é aquilo que o cérebro produz como resultado do seu próprio funcionamento, nós temos partes do cérebro da gente que estão 24 horas antenados até no poro do seu corpo que abre e fecha. Até no poro. Então, cada poro do seu corpo é comandado pelo cérebro. O que eu quero dizer com isso? Que nós humanos estamos imperceptivelmente ligados e sentindo tudo o que está acontecendo no mundo todo, dormindo, acordado, seja o que for. Então não é só quando tem um barulho alto que nós ficamos incomodados, um som, uma luz alta que a gente fica incomodado, não. Às vezes alguma coisa imperceptível, né? O cérebro está se dando conta daquilo, está reconhecendo aquilo e está produzindo hormônios, né? Que acabam aumentando
essa dificuldade que a gente tem passado. Então é muito normal numa fase dessa, em que todo mundo literalmente está com restrições, é muito difícil viver com essas restrições. Então, se a gente olhar pelos olhos, né, a gente vai ver que as coisas estão muito complicadas. Aí a gente tem que olhar com os olhos da fé, que é a certeza das coisas que a gente espera, mas ainda não vê. Né? Então o exercício que eu tenho tentado fazer ultimamente é justamente manter a minha fé, me fazendo surfar nesses problemas que estão hoje acontecendo. Há um autor da sociologia, Zygmunt Bauman, que diz o seguinte, que a modernidade antes ela era sólida, você podia caminhar sobre ela, você podia escolher trajetos da vida porque era sólido, você sabia aonde ir, como fazer, você podia contar que poderia ter um futuro, que teria um amanhã. E o Bauman diz que a partir de uma certa fase dessa modernidade surgiu o que ele chamou, e é um conceito que eu gosto muito, de uma modernidade líquida, ou seja, a solidez foi embora. É líquido, né? Daí porque a gente usou sempre a metáfora da Arca de Noé, né? Porque não havia condição mais líquida do que a Arca de Noé, é o dilúvio. E a sensação que eu tenho hoje é que de fato nós estamos dentro de uma Arca de Noé, flutuando sobre essa modernidade líquida, né? Onde todas as verdades foram totalmente liquefeitas, né? Dá para viver sobre a água? Dá. Tem que ter prancha, tem que ter barco, tem que ter esqui, enfim, tá? Você tem que ter uma boia, dá para viver. Tá? Dá para viver sim. E são esses recursos que a gente tem que colocar e começar a aplicar para a nossa própria existência. Porque, irmãos, tanto vocês quanto eu, quanto qualquer instituição no mundo ou pessoas no mundo todo, estão sem saber exatamente o que vai acontecer, o que vai proceder. E a gente então vai usar da nossa perspectiva de fé. Essa pequena introdução para dizer para vocês que eu tenho buscado muito consolar meu coração na palavra de Deus, tá? Tudo que eu vejo e olho ao meu redor não me gera tanta confiança assim, sabe? A questão de trabalho, desemprego, a própria quantidade de pessoas que morreram, parece que essa semana passada, enfim, os picos de mortes no Brasil têm sido altos, e então toda madrugada eu oro falando para Deus, Senhor, eu não posso evangelizar todas essas pessoas, mas o Senhor é Deus, então que o Senhor alcance essas pessoas, que o Senhor perdoe essas pessoas que estão em óbito, vindo a óbito, que vão morrer porque estão em estado muito crítico, que o Senhor salve, né? Então eu creio muito que, mesmo que seja no último suspiro de vida de um sujeito, que o Espírito Santo pode entrar lá e fazer a obra, eu creio nisso. Então eu tranquilizo meu coração com tantos óbitos assim, considerando que essas pessoas vão ser salvas. Quando a palavra de Deus, quando um ora, Deus ouve e Deus faz obras. Então eu tenho orado por essas pessoas, né? Orado para que Deus evite o contágio. Se as pessoas estão morrendo agora porque elas foram contaminadas há um mês e pouco, quando a quarentena já estava vigente. Então, bem essas questões, que a gente não perca a capacidade de lavar as mãos, de usar a máscara, de manter o distanciamento social. Eu sei que isso é muito ruim. Lembra que eu falei do cérebro, né? Ele identifica isso como um problema, ele fica desconfortável. Daí porque a gente ouve pessoas falando de angústia em todos os lugares. Eu participo de lives do seminário, lives da faculdade, lives da pós-graduação, lives do Conselho Federal de Psicologia, da própria psicanálise, e não há um que diga, oba, está tudo tranquilo. Não há um. Todos estão com muita angústia, profissionais antigos, até os que são da área de riscos, têm mais de 60 anos também. Aí os jovens, porque a estatística disse, o grupo de risco, de idade, pessoas com comorbidade. Eu quero dar aqui uma notícia para você. Grupo de risco é quem está vivo. Não importa a idade que tem. Quem está vivo e contrai uma doença que ela ainda não tem o conhecimento básico dela, é um grupo de risco. Pode sair bem, imunizado, como também pode sair em óbito.
né? Ou com algumas sequelas do próprio contágio. Então, queridos, eu quero trazê-los a entender que estamos numa realidade líquida, difícil, angustiante, sem domínio. A gente não consegue planejar amanhã, não dá para planejar o amanhã, tá? Mas a gente tem que confiar em Deus, tá? Se Noé, seus filhos, suas noras e até os animais não tivesse confiado no plano de Deus, eu acho que não teria capacidade de resistência. Eu fico imaginando quantas vezes, né, Noé e seus filhos, a sua esposa, enfim, suas noras, não olharam para fora do barco e falaram: caramba, deve estar muito difícil aqui dentro, eu vou dar um fim a isso. Né? Não estou aqui dizendo de ideia suicida, vou me matar, não é isso que eu estou dizendo, mas também isso. Tá? A ideia de que a gente está tão aflito que às vezes a gente tenta encontrar uma solução imaginativa, ilusória. E está difícil. A gente às vezes se pega desanimado, chorando, deprimido, angustiado, orando muito, né? Com o coração aflito. Todos, crianças, adolescentes, jovens adultos, profissionais maduros, pessoas de terceira idade, quarta idade, está todo mundo literalmente na mesma situação. Ninguém está melhor nessa situação, viu, irmãos? E acima de tudo, a gente pode perceber o quanto que a injustiça social da riqueza, estou dizendo global, né? E a pobreza, elas realmente criam uma distância muito grande, né? Países com melhor recurso de dinheiro, de economia, de saneamento básico, de recursos, melhoraram a capacidade de superar o Covid. A outra parte mais vulnerável, não. E a gente nem sabe, em lugares onde a pobreza é muito grande, como de fato a Covid está lá, porque ninguém está lá testando, fazendo nada, não tem nem dinheiro, nem acesso a isso, né? E acima de tudo também, nunca vi na minha vida tantas confusões no campo da ciência, no campo da economia, no campo da teologia, no campo da família, no campo da convivência social. Nunca vi. Já tive várias crises na minha vida, várias crises, muitas. Nossa, já tive síndrome do pânico lá com 25 anos de idade, é desesperador. Talvez tenha sido a coisa mais complicada que eu vivi na minha vida, além dessa situação de hoje, né, em que a gente vê tudo muito complicado. Então, essa minha fala é para indicar uma questão que Deus tem falado no meu coração, e que, a despeito de todas as confusões, tantos problemas de política, problemas de discursos científicos, ora produto pode, ora remédio não pode, ora faz isso, ora faz aquilo, porque ninguém sabe nada, Deus confundiu tudo. Lembra aquele texto da Bíblia que fala que Deus usa pequenas coisas para confundir as grandes? O coronavírus é uma coisa tão pititica, queridos. Nem corpo ele não tem, nem célula ele não tem, mas ele confundiu toda a humanidade. Todo mundo está prostrado diante desse vírus, né? Não como se cultua a Deus, mas ajoelhado de medo, caiu, perdeu as forças, né? Então a Bíblia está se confirmando aqui quando Deus falou que ele usa pequenas coisas, né, para confundir as grandes, né? Os sábios, né? Os homens inteligentes, que se dizem inteligentes, né? Então, de certo ponto eu posso ver que a palavra de Deus está se cumprindo, mas não deixo de estar aflito, angustiado, temeroso com tudo o que está acontecendo, tá? Estou vigiando, mas tomando todos os cuidados possíveis, mas basta um pequeno vacilo para alguma coisa acontecer, mas a gente tem que confiar. Irmãos, quando eu meditei nesse texto de Salmos, capítulo 20, né, de verso 1 ao verso 9, me veio à mente um rapaz chamado Márcio Ferrari. Ele tinha esse nome mesmo, Márcio Ferrari. E o Márcio, eu o conheci há muitos anos atrás, ele era da minha mocidade, ele era um dos mais novos da mocidade, e ele era literalmente apaixonado por carros, literalmente apaixonados por carros, né? Ele fazia negócio, comprava carro, vendia carro, e porque ele tinha encantamento por carros, né? E era um moço que tinha até o nome dele, Ferrari, que esse era o sobrenome dele mesmo, né? Esse rapaz, ele tinha um carinho todo especial e ele começou a ficar mais firme na igreja depois de alguns problemas que ele teve com a família, né? Em termos de namoro, o pai teve lá um problema de econômico, enfim, a família deu uma balançada, enfim, mas o Márcio, ele amava carros.
ele confiava, e ele vinha trazer, levava para a igreja, levava as pessoas para dar volta na igreja, todo encantado, né? E o Márcio, quando chegou por volta de 29, 30 anos, ele morreu, né? Ele simplesmente desligou, dormiu e não acordou mais. E aí isso ficou muito na minha cabeça, porque uma vez eu tinha discutido com ele exatamente isso que a gente vai compartilhar agora, né? Do Salmo 20, versos de 1 a 7. Depois eu vou explicar o texto que eu também expliquei para o Márcio naquela época. Isso fez uma diferença muito grande para a vida dele, para a vida da gente, da família, até mesmo depois da morte dele, tá? Diz lá, a oração pela vitória. Oração pela vitória é o nome que está aqui na minha Bíblia atualizada, atualizada. É um salmo de Davi. Verso 1. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome de Deus de Jacó o proteja. Então, que o Senhor responda no dia da tribulação. Responder significa dar uma solução, um resultado para aquilo que a gente está vivenciando na tribulação, que é o momento em que de fato a gente não tem segurança, está tudo líquido mesmo, né? E uma liquidez que às vezes está provocando ondas gigantes, né? Mas que o Senhor vai responder. E que o nome de Deus de Jacó o proteja, ou seja, que o Deus de Jacó nos proteja, porque nessa tribulação nós temos riscos, né? Nós passamos por riscos e precisamos da proteção. Tá? Verso 2, que do seu santuário lhe envie socorro e desde Sião o sustente, né? O sustenha. Então do santuário de Deus vem o socorro, né? É como se Deus fosse acionado por uma situação grave e ele viesse socorrer, né? E do santuário dele então vem esse socorro, e que de Sião, ou seja, de Jerusalém, vem toda a situação para sustentar, para apoiar, para dar lugar de proteção, como se fosse uma caverna, um bunker, um lugar seguro, protegido mesmo, né? Que ele se lembre de todas as ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. É óbvio que aqui a gente está falando do Antigo Testamento. Hoje a gente não precisa mais fazer essa oferta. A única oferta que a gente faz é aquela de Hebreus 15, louvar ao Senhor, tá? E entregar o nosso coração como sacrifício. É a única coisa que a gente precisa fazer. Então ele se lembra daqueles que oferecem seu coração e que de fato louvam ao Senhor, que é o sacrifício de louvor, né? Como diz o livro de Hebreus. Então ele se lembra. Então quando a gente louva, quando a gente medita, quando a gente engrandece o nome do Senhor, a gente de fato faz esse sacrifício de louvor, ele se lembra da gente. Lembrar significa ele sabe o que está acontecendo e ele sabe como socorrer. Depois o verso 4. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Duas questões aqui, dois verbos importantes. Almejar e planejar. Deus sabe que nós estamos vivendo essa situação complicada. As pessoas que não têm fé em Deus, enfim, ou têm fé na ciência, ou fé na economia, porque a fé pode se ter em outros lugares também, não é? Não é só na palavra de Deus. Essas pessoas provavelmente vão estar com o coração almejando e não vão conseguir, vão ter planejamento e não vão conseguir. Então no verso 4 está dizendo que o seu coração almeja. Qual é o desejo do seu coração? O que você quer planejar a partir desse meio todo? Daqui para o final a gente vai ter que planejar algo novo, porque o mundo vai mudar de cara, né? Pelo menos por alguns anos vai mudar de cara. Então, que ele conceda, né? Que Deus conceda o que o seu coração almeja, pretende, sonha, quer manter, quer superar, quer trabalhar, porque a crise tem essa ideia, né? A gente pode, numa crise, por isso que a gente tem que ser sóbrio, né? Porque na crise a gente ou supera a crise, ou na crise, porque a gente não está sóbrio, a gente derruba, a gente cai, ela pode ser uma derrota. Então a palavra crise, que vem do grego, significa ou superação ou derrota, mas depende de como a gente vai gerenciar essa crise, como a gente vai conduzir essa crise, tá? E que quando vier um tempo, a gente pode planejar. Planejar significa já colocar aquilo que você pretende, já colocar os passos que você pretende, tá? Para que quando der certo, quando se abrir a oportunidade, você consiga então, de fato, realizar o seu planejamento. Porque planejamento não realizado só é um projeto.
tá? Ele só fica lá no papel. Mas um planejamento que é executado, ele se torna algo concreto. Então, o que você precisa concretizar do coronavírus para frente? Família, relação pessoal, você mesmo, tudo começa na gente, né? Ama teu próximo como você se ama, né? Então, o que precisa ser regenerado, reestruturado, refeito? Até porque a sensação que eu tenho é que todo mundo perdeu coisas. Todo mundo perdeu coisas. Alguns perderam família, outros perderam pessoas da família, trabalho, emprego, estabilidade, saúde mental, espiritualidade abalada, crise com fé, né? Então várias coisas podem acontecer aí. Mas agora é hora de usar a razão para você planejar. Planejamento é um exercício racional, tá, gente? Racional. Aí no verso 4 que a gente viu, então, tem duas coisas, né? Coração, que é a parte emocional, e a questão do planejamento, que é racional. Então, coração e mente, nesse versículo 4, andam juntos, tá? Coração e mente andam juntos. Às vezes, o nosso coração é mais teimoso e tem que ser obediente à razão, tá? É o que Romanos 12 fala pra gente, né? Mudar pela razão. E às vezes a razão também é tão dura, tão ali, 1 mais 1 igual a 2 e ponto, né? Que não permite que a emoção também se expresse. Então a ideia é que emoção e razão elas possam estar equilibradas, tá? No verso 5 diz o seguinte: celebremos com júbilo a sua vitória. Gente, celebrar com júbilo, tá? Comemorar com alegria. Júbilo é alegria, louvor, euforia, uma coisa muito gostosa, tá? Porque a vitória vai vir. A gente sabe que a vitória vai acontecer, a gente percebe que a guerra está sendo vencida por nós que cremos no Senhor, pela humanidade, pelas pessoas que são solidárias, está vendo isso acontecer, tá? E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Pendões são bandeiras, né? Bandeiras de vitória. Então, cada um de vocês vai levantar no mastro da sua vida uma bandeira que vai ficar vibrando, dizendo: aqui há uma vitória. Há uma comparação que toda vez que o exército, enfim, aeronáutica, marinha, conquista um lugar, eles colocam a bandeira que os representa. Então nós vamos levantar nos mastros da nossa vida a nossa bandeira de vitória, tá? E a nossa bandeira de vitória é a paz, é a bandeira da mansidão, da renovação, de pegar as coisas e refazer de novo, restauração, vai ser o nome e a cor da nossa bandeira, tá? Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos, tá? Mas é óbvio, desejos que são propícios para edificação, para o crescimento, tá? No verso 6 começa a entrar um pouco aquilo que eu falei para você sobre o Márcio Ferrari, né? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Está falando de uma profecia messiânica, o ungido é Jesus, né? Que é o nosso Messias, que abriu a porta para a gente poder entrar na graça, tá? Então, de uma certa forma, nós somos os seguidores do ungido. Então, nós também seremos salvos, tá? Salvo também implica em curar, tá ok? E ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão. Então, Deus vai vir do céu e com a sua fortaleza vai, de fato, trazer a ação vitoriosa. Nós ganharemos essa batalha. Vamos sair arranhados, vamos sair mais pobres, com a roupinha toda carquejada, vamos. Mas vamos sair inteiros. E é mais bacana, vamos poder restaurar, porque vamos sair integrados, íntegros. O nosso corpo, a nossa saúde vai sair íntegra também, porque lá da eternidade vem a mão do Senhor vitoriosa, com a força na sua mão direita para fazer vitória. Aí o verso 7. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Foi esse versículo que eu trabalhava com o Márcio naquela época, né? Que ele era muito apaixonado por carros, confiando em carros, né? E ele entendeu que a confiança de carros, né, era uma coisa simplesmente da fantasia dele, que ele tinha que de fato sim fazer como a parte do versículo diz, que era invocar o Senhor nosso Deus. E quando o Márcio conseguiu entender que carros são carros latas, né, que passam, que alguns ficam guardados como
relíquias, enfim, mas que são só objetos, né? E que o que a gente deve cultivar, de fato, é a salvação, e essa salvação fica firme com a gente. O Márcio teve uma mudança de comportamento, aí ele ficou firme, se tornou ministro de louvor, enfim, daquele menino bobo, né, entre aspas, né, que saía por aí correndo, comprando carro, gastando todo o dinheiro dele, do trabalho dele, enfim, ele era muito aficionado mesmo pelo carro, né? Então, quando ele percebeu essa mudança, o Márcio mudou e dali para frente ele foi fazendo a obra de Deus e foi muito bacana, foi uma mudança significativa para a vida do Márcio e foi a partir desse texto, e eu nem imaginava que isso ia mudar o coração dele, olha que loucura, né? Então, o que esse verso quer dizer? Pessoal, tem gente que confia na guerra, não em Deus, confia no seu carro. O carro aqui é uma situação de guerra, né? É como se o soldado, o general, soubesse naqueles carros com charretes, né? E fossem à frente da batalha. Então alguns confiavam no carro, outros no seu cavalo. Inclusive o cavalo e o soldado, eles eram uma única coisa. Se um soldado morresse em batalha, o seu cavalo deveria morrer também, porque a honra de um cavalo era morrer junto com o seu cavaleiro, no caso na guerra, tá? Então isso remonta a um estado de guerra mesmo, aquela guerra corporal que existia até a Idade Média, né? Então uns confiam em carros, né, de guerra. Então algumas pessoas ainda hoje confiam na guerra, né, brigar, fazer vacina. Eu também torço para que Deus dê essa inteligência aos homens, mas não é só isso que conta, irmãos. Não é confiar somente naquilo que nós temos como coisas materiais, mas aquilo que vem de Deus, né? Aí depois o próprio texto diz, e outros em seus cavalos, justamente na analogia de um soldado de guerra, confiando no seu cavalo, tá? Porque também se o seu cavalo morresse, provavelmente o cavaleiro morreria também, tá? Porque ele ficaria subjugado aos seus adversários e poderia vir a óbito. Então, queridos, aqui nós encontramos pessoas que acreditam na força da matéria, das forças materiais. Quando que o final do versículo diz, nós, povo de Deus, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Ao invés de guerrear, brigar, maltratar, xingar, ofender, pagar dinheiro para ganhar benefícios com remédio, com vacina, pensando já no lucro que vai vir na frente, é um equívoco de homens que confiam em carros de guerra e confiam em cavalos de guerra, porque não consideram a paz, consideram a guerra. Nós, porém, invocaremos o Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus nos dará a vitória, porque, como diz no verso 6, a mão vitoriosa dele, a mão direita vitoriosa dele virá do céu e nos ajudará na vitória, sem que a gente dê sequer um ato de guerra. Aí no verso 8 diz o seguinte, eles, os que confiam nos carros de guerra e nos cavalos, se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. A gente também está caído, igualzinho a eles. Só que tem uma diferença. Nós nos levantamos, capengando, dolorido, mas a gente fica de pé. E eles continuam prostrados, derrubados, é o corpo caído no chão, né? E jogados no chão. Nós também estamos, viu? Nós também estamos. A diferença é que Deus nos levanta e nos mantém de pé. No final da guerra, né? No final da guerra, tá? Porque os que confiarem em carros e de guerra e nos cavalos são esses que estão prostrados e caídos. Nós também fomos atingidos. Vamos falar a verdade? Também. Eu fui atingido. Eu também estou caído. Eu também estou prostrado. Mas eu sei que a mão do Senhor vem do céu e vai me levantar e vai me manter em pé, como vai manter em pé você também. E aí termina dizendo o seguinte, ó Senhor, dá a vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos, ó Deus. E é assim que eu quero terminar essa reflexão de quase 28 minutos. Senhor, responde-nos quando clamamos e dá a vitória ao nosso Rei.
Senhor, nós estamos numa luta de nós conosco mesmo, diante de uma situação que a gente não tem controle, ninguém tem controle. Mas, Pai, nós estamos caídos, a guerra pegou todo mundo, a guerra atingiu todo mundo, essa onda passou por todo o planeta, está passando e vai continuar passando por um tempo que eu não sei quanto. Eu também estou caído no chão, não porque fui derrubado, mas talvez como estratégia de proteção, já me deitei no chão esperando que as coisas passassem. Mas deitei no chão não como um caído porque lutou e perdeu as forças, mas estou, Pai amado, prostrado no sentido de oração, ajoelhando, confiando no Senhor que vai levantar e vai nos tirar dessa situação. Pai, estamos numa fase crítica do mundo, todos nós, o mundo todo. Eu peço pelo mundo, como já foi orado agora há pouco, mas peço por todos os cristãos e não cristãos, que possam ficar cientes de que não é com uma guerra ou com material que nós lutamos, mas lutamos com a fé da graça, da misericórdia, no nome santo de Jesus. Pai, levanta-nos e mantém-nos de pé durante a quarentena, durante a contaminação do coronavírus, do Covid-19 e nos mantenha em pé. Sabemos que vamos nos levantar doloridos, machucadinhos, sujos, talvez com a roupa rasgada, mas nós prevaleceremos porque o Senhor dará a vitória. Nós clamamos, dá a vitória ao Rei, dá a vitória ao Rei, como soldados que brigaram na luta, mas que venceram em nome santo de Jesus. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia para vivermos esse período e para que a gente continue sendo levantados pelo Senhor e mantidos em fé, em pé, em nome santo de Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana na Santa Ceia. Paz.